Olá, estamos começando aqui pela TV Cidadã, mais um TC News 35.2. Você fica bem informado assistindo a TV Cidadã. E aquele lembrete que eu sempre dou aqui para vocês. Se vocês perderam algum vídeo da nossa programação, alguma entrevista, você não se preocupa, vai lá na nossa página do YouTube e do Facebook e coloca lá o vídeo que você quiser assistir. Olha, gente, hoje nós vamos falar de fraternidade, a campanha da fraternidade que logo após a quarta-feira de cinza a igreja anuncia para todo o mundo. Então eu estou aqui com Dom Antônio Muniz, que é o arcebispo de Maceió, que vai falar um pouco da campanha desse ano. Dom Antônio, é um prazer em tê-lo aqui e fique à vontade e nos fale um pouco do que é a campanha da fraternidade desse ano de 2019. Uma alegria muito grande estar aqui convosco e também uma alegria e uma licença para estar entrando um pouco na intimidade das pessoas através deste veículo de comunicação. É uma responsabilidade muito grande e a finalidade nossa é realmente não só entrar em sua casa sem ser chamado e também, principalmente, de entrar no seu coração, porque neste tempo de Quaresma o grande apelo à conversão, ela trata exatamente e ela atinge a interioridade das pessoas para que a partir disto, deste toque, diríamos assim, da palavra de Deus, do apelo da Quaresma, do apelo da campanha da fraternidade, você cada vez mais vá criando essa sensibilidade em direção à conversão e em direção à fraternidade. É isto que nós estamos a fazer, divulgando e já vivenciando esta campanha do ano de 2019. O tema da campanha deste ano é Fraternidade e Políticas... Fraternidade e Políticas Públicas. Um tema bastante assim, atual e que a gente está realmente precisando discutir no bom sentido, lógico, de que as políticas públicas, a educação, saúde, né, a questão alimentar das pessoas humildes é muito importante. Então a igreja escolheu um tema, eu digo de passagem, está de parabéns. É um leque, é uma mão que se abre, porque desde o ano de 1964, quando nós iniciamos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inicia este processo e este tema da campanha da fraternidade, sempre nós pensamos, por exemplo, você falou de educação, então já tratamos de educação, especificamente educação, fraternidade e educação, fraternidade e a melhoridade, os idosos, fraternidade e a infância, fraternidade, e assim fomos tratando de diversos pontos, também eclesiais. Um ano a igreja olha para si, outro ano olha para a sociedade, para o mundo e para a missão. Este ano, por ser um ano muito específico, muito especial para a igreja no Brasil, a conferência escolheu realmente fraternidade e políticas públicas dessa forma, quase que tomando em retroativa todas as outras intenções, para colocar tudo no mesmo bojo e dizer que por aí a gente precisa pensar a fraternidade, a gente precisa pensar a política pública a partir da fraternidade. E aí atinge os pontos, por exemplo, de justiça, os pontos de paz, os pontos de que só conseguiremos uma sociedade inclusiva, uma sociedade ampla, uma sociedade democrática a partir dos gestos concretos também de políticas públicas que passam pela sensibilização e pela conversão. Mas na sua opinião, Dom Muniz, como é que o senhor vê hoje o momento das políticas públicas no Brasil? Tem muito ainda a se fazer ou já avançamos e assim temos um horizonte ainda a traçar coisas melhores para o povo, né, para a sociedade em si? Eu posso dizer uma expressão que vai estranhar muita gente. Nós avançamos e precisamos agora parar e retomar, porque nós avançamos e elas regredimos. Trabalhamos tanto para a educação e estamos num processo de regressão. Mas o senhor... Trabalhamos tanto para a saúde pública e estamos exatamente num processo de não só retenção, mas também de volta, né, de volta
a questão primária do não acolhimento e a volta de pessoas doentes dos hospitais porque não tem leito, porque não tem condições. Então, estamos exatamente nesta fase. Por isto que, sabiamente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil retoma o todo, para depois começar a reatingir, voltar a falar das partes. Então a gente, pela fala do senhor, observar o seguinte: as políticas públicas, os nossos gestores, os nossos presidentes, isso a nível de Brasil e a nível do mundo, assim, reclamam muito de recursos, né? Mas aqui no Brasil nós temos um exemplo de que passamos aqui os 3 últimos anos falando só de uma operação Lava Jato, onde se viu bilhões e bilhões de dinheiro sendo desviados. Pronto. Né? Então, se esse dinheiro, né, tivesse sido direcionado, exatamente, nós teríamos tido um avanço bem maior. É o que eu estou dizendo. É por isso que regredimos. Nós não avançamos. Em termos políticos, o Brasil está cada vez mais regredindo. Bom. Nós que temos a experiência, que já passamos de 65 anos, já estamos chegando aos 70, nós estamos percebendo uma regressão muito grande. Avançamos em tanta coisa, até podemos assim até sorrir pensando em um futuro melhor, um futuro de uma educação mais inclusiva, de uma educação que chegasse a todas as famílias, e estamos voltando. Ou seja, nós estamos exatamente passando por uma fase triste. Estamos entrando numa zona de muita escuridão, e principalmente de escuridão mental. A principal crise que nós temos também, uma das principais, além das estruturais e das políticas de gestão pública de transparência, nós estamos também numa estreiteza, por conta da educação que nós temos, que é uma educação muito fraca. Quando ela atinge, ela só pensa na parte técnica, não na parte humana, na parte filosófica. Então estamos distanciando muito do processo que seria realmente um processo de educação. Estamos entrando numa inducação, inducere, que vai para baixo. Nunca ex-ducere, que nos levante, que levante a sociedade, que levante os grupos, que respeite a diversidade e que avance para a fraternidade entre as pessoas. Estamos num clima de muita hostilidade. Criamos, por exemplo, o desejo tanto de ter uma América Latina caribenha, que pudesse se falar de uma fraternidade, e estamos vendo exatamente a quebra de países, a quebra e o rompimento com políticas maiores que vejam a sociedade latino-americana de um olhar mais amplo. Então, neste sentido, eu posso confessar que eu sinto a sensação que estamos numa inducação. E isso me entristece muito. É muito triste. Agora, como é que o senhor vê também o momento atual da Igreja Católica, que também tem passado por turbulências? Agora, temos lá o Papa Francisco, que, diga-se de passagem, um homem totalmente aberto e transparente. Porque, me permita dizer, ao longo dos anos, pelo que a gente como jornalista acompanha tudo isso, né, havia uma certa, assim, não transparência por parte da Igreja, mas hoje não. Hoje o Papa Francisco tem debatido abertamente essas questões que envolvem todo mundo, né, a Igreja, certo, a sociedade, a política pública. Como é que o senhor vê hoje a Igreja nesse momento atual, né, desse contexto, assim, de que pelo pouco ela é atingida, né? É atingida com essas campanhas que são feitas, tudo contra até a própria Igreja, não só a católica, mas todas as outras instituições, todas as outras instituições, todas as outras igrejas, principalmente aquelas que estão tomando uma atitude de retranca, de achar que o problema é mais do vizinho, não é meu. Isto é mentira, isto não funciona, e eu acho que o Papa Francisco tem tomado na mão, não um estilete, mas tomado na mão um bisturi, e tenha decidido, a gente vai agora partir mesmo, cortar para fazer uma operação na própria carne. Todos estamos vendo exatamente o processo de
conversão, de transparência, daqueles que fizeram bandalheiras, daqueles que agiram não de acordo com o Evangelho, estão realmente recebendo a sua paga no tempo certo e na hora certa. Então, é muito importante. Aliás, a leitura do domingo passado dizia assim, de São Paulo aos Coríntios, quem estiver de pé, cuidado que não caia. Deve ser essa atitude nossa, não de orgulho nem de arrogância. Não se constrói fraternidade, não se constrói o mundo, senão a partir da transparência e não escondendo áreas, achando que somos santos e os outros são pecadores, que nós estamos isentos, que estamos blindados. Não, quem nos blinda é a verdade, quem nos blinda é a justiça, quem nos blinda é exatamente a ação de uma igreja mais pobre, mais simples, mais a serviço dos pobres, mais ao lado dos trabalhadores, mais defensiva, no sentido de defender aqueles que sofrem, aqueles que são excluídos, aqueles que são discriminados. Agora, para os pais, como é que o senhor vê hoje, né? Nós tivemos agora há pouco em São Paulo uma tragédia de jovens, envolvendo jovens nas escolas, né? Tem essas catástrofes, chuva, queda de árvores, acidentes de forma geral. Como é que o senhor vê? O senhor acha que Deus está alertando ao ser humano que ele precisa rever também as suas atitudes, né, como ser humano, a seguir os ensinamentos que Jesus deixou na Bíblia? O Evangelho de domingo nos ajuda. Quando Jesus diz, os galileus que Pilatos matou e misturou o sangue com o sangue dos sacrifícios, o assassinato das pessoas, vocês pensam que eles eram melhores ou piores do que vocês? Vocês tenham cuidado, porque se não melhorarem, vai acontecer pior com vocês. Ou aqueles 18 que a torre de Siloé caiu e matou naquele desastre, eles são piores ou melhores? São menos ou mais pecadores? Tenham cuidado, se convertam, melhore, porque senão vai acontecer pior com vocês. E assim a gente está vendo o mundo. E essas centenas que morreram lá no Malawi, em Moçambique, onde eu estive lá, estive naquela terra onde acontece aquele desastre, nunca pensei que ia chegar tanta chuva, tanta água naquele lugar. Estive, faz poucos meses que eu estive lá, ordenando padres novos naquela região. E aí acontece isso. Eles são melhores do que o Brasil? Malawi é pior ou melhor do que o Brasil? Não, Brasil, tenha cuidado também, porque se vocês não tomarem conta, vai acontecer o pior. Se vocês não tiverem responsabilidade agora pelo Pinheiro, ele termina afundando. E quem é o culpado? Quem é o verdadeiro culpado? Quem é que está por trás de tudo isso? Será que não é a ganância da exploração? E a Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais? E as barragens que estão, não é por causa da ganância, não é por causa da falta de uma política pública realmente ambiental que não deixe que aconteça isso com a mãe natureza? Então, é preciso que a gente abra os olhos, convertam-se, melhorem, porque está na hora, né? Está na hora, porque senão vai acontecer pior. E não fique agora jogando para Deus, não fique colocando a culpa em Deus, não. Somos nós que somos os provocadores do desastre. Quem faz o buraco somos nós. Quem explora para tirar a mina é a empresa. E o dinheiro não fica aqui, não. O dinheiro vai para São Paulo ou vai para Nova York. Fica aqui. Aqui fica o buraco. Depois o buraco cai e Deus é quem vai se responsabilizar? Não. Então, abram os olhos para uma política pública coerente. Governo do Estado, governo do município, todo federal, municipal. Tenham muito cuidado, porque senão acontece o pior. E não é Deus que vai ser responsável, não. Somos nós e as nossas políticas públicas erradas, egoístas, que exatamente provoca tudo isso. A ganância pelo lucro e pelo dinheiro. Então, parece que a própria Bíblia nos ajuda a gente a refletir tão bem sobre a nossa realidade. Portanto, igreja, fraternidade e políticas públicas é para chamar a atenção, para a gente se sentar e discutir. E a Bíblia sempre nos traz exemplo no Velho Testamento a questão de Moisés, né? Tirou o povo, fez toda aquela passagem, sofrimento,
um descuido, um momento que ele se afastava, o povo caía na tentação. Já ia fazer o que não devia fazer. Exatamente isso. Por isso que eu digo, a campanha da fraternidade, desde 64, que a igreja insiste em aspectos de política pública, em aspectos de conversão também intraeclesial, para que a igreja também tenha um cuidado, os bispos tenham cuidado, os padres tenham cuidado naquilo que diz, naquilo que faz, para que amanhã não aconteça o pior. Então, é preciso que a gente chame novamente dê novamente esse sinal, que não é ainda vermelho, mas é um sinal lampejante. Tenham cuidado, porque se vocês não melhorarem, se não modificarem o curso da política, o curso da gestão pública, se continuarem roubando pensando só no bolso de vocês, então o desastre vai acontecer com os outros. E termina acontecendo para a pessoa. Tanta gente que roubou tanto, e hoje a Lava Jato colocou, ou a Lava Jato, ou a Jato Lava, qualquer coisa que seja, não é? Não importa o nome, não né? importa o nome. É desvio mesmo. Importa que é desvio mesmo daquilo que poderia ser investido numa política pública. Exatamente. Por que não se investe na política ambiental? Tudo esses desastres não é por causa disso? Isso. Porque esse dinheiro... Mexendo com a natureza, né? Mexendo com a natureza. Em vez de colaborar, por exemplo, com o IBAMA, com o IMA, as pessoas vão e compram os gestores para poder fugir daquilo que eles estão fazendo, fugir dos seus laudos. Não é um desvio? E o resultado disso? Para que se viu esse dinheiro? Foi a propina que a pessoa recebeu, deu um laudo positivo num lugar onde não devia ser positivo, devia ser negativo. Quem é que ganha com isso? É verdade. Todos perdemos. Todos nós perdemos, a sociedade perdemos, e agora, se não brincar, se não abrir os olhos, Maceió vai perder. Ou seja, a sua lindeza vai ser ferida por uma Falar em Maceió, essa questão, o senhor tocou no bairro do Pinheiro, né? E a gente está vendo a situação que está, aqueles moradores lá aflitos, gente que não está conseguindo dormir. Lá tem uma igreja católica, não sei se a igreja está na área vermelha, na área amarela, que agora está todo mundo na mesma área praticamente. E como é que o senhor vê assim, o apelo que o senhor faz também agora dentro das políticas públicas ao prefeito, ao governador, aos deputados federais, estaduais, senadores, para que não pode ser uma coisa que fique naquela burocracia, né? É uma coisa de urgência aquilo ali. É de urgência, e já colocamos o padre Cícero calado, que eu transferi o padre Aloysio para a Virgem dos Pobres, e ficou o padre Cícero calado, e ele está acompanhando permanentemente em oração. A igreja está aberta para os órgãos públicos, Defesa Civil, Prefeitura, Estado, todos aí estão fazendo sua parte, né? Como se fosse assim. A parte da igreja está sendo o quartel-general. E a igreja está no olho do furacão. Exatamente. Participando com a comunidade lá, sentindo na pele a celebração das missas. Muita gente já não vai com medo, mas o padre Cícero está firme, e estamos com ele. Toda a igreja, nós estamos juntos, exatamente com também as autoridades, com a prefeitura, com o governo do estado, com a União, para que a gente busque tudo isto. Me impressionou muito uma entrevista eu acho que é superintendente da Defesa Civil. Superintendente. Este homem chorou emocionado quando falava da gravidade do problema. A gravidade do problema, não sei se ele estava alertando para o descaso de muita gente. Esse laudo nós precisamos logo, uma ação precisamos não esperar mais, tem que ser feita agora, hoje, não esperar por amanhã, antes que seja tarde e a gente fique lamentando. Então é preciso que as coisas encaminhem-se, mas estamos juntos. É um bairro essencialmente católico e evangélico, porque logo após a Igreja Católica tem também a Igreja Batista, muito bonita, de um esplendor muito grande, pastor Wellington, a pastora Ódia, que está lá. Então estamos todos juntos neste barco, todos juntos, e no momento de minimizar, no momento de ajudar mesmo nas emergências, estaremos sempre presentes, com as portas sempre abertas e fazendo tudo aquilo que for possível. A igreja, através de seus membros, de suas pessoas, de seus agentes, para que a gente possa colaborar, para que possamos enfrentar com galardia isto que pode chegar,
E pode não chegar, eu não sei ainda, que eu não sou técnico. Bom, gente, vocês acompanharam aqui comigo o Dom Antônio Muniz, o arcebispo de Maceió. Falou agora nesse finalzinho aqui da entrevista da questão aí do bairro do Pinheiro, e a gente volta a reforçar aos nossos gestores, ao prefeito, o governador, senadores, toda a bancada federal e estadual, de que vamos agir agora nessa questão o mais rápido possível, porque aquelas pessoas que estão ali estão aflitas, estão desesperadas, estão deixando até de ir à igreja com medo de ir à missa, como o próprio arcebispo aqui falou. Então a gente deixa aqui esse apelo em nome da TV Cidadã, do Tribunal de Contas, aqui da direção do Tribunal de Contas e todos nós aqui, servidores do Tribunal. Dom Muniz, agradeço a presença do senhor aqui, esse espaço está aberto, quando o senhor precisar, a igreja precisar. Muito boa essa nossa conversa aqui, porque foi esclarecedora, porque muita gente mistura, bota a culpa em Deus, e Deus não tem culpa de nada. Ele nos entregou isso aqui tudo certinho, nós aqui modificamos ele. Tudo, pois é. Então, mas eu devo também registrar o meu agradecimento, registrando assim a valentia dos católicos que estão lá, que continuam firmes, que estão indo à igreja, dos evangélicos que estão firmes, ajudando e indo à igreja. Então, a gente pode, eu como sertanejo, posso dizer assim a expressão, só deixo meu Cariri no último pau de arara. Então, é isso que deve também... Sabe o que é sofrimento, né? Só deixo meu Cariri no último pau de arara. Continuemos firmes, estamos juntos e muito obrigado por esta valentia dos padres que por lá passam, os pastores e pastoras e todos aqueles que estão empenhados nisso. Tudo junto e também a valentia dos comerciantes que estão resistindo, firmes, lutando pela sua vida. Então, a gente registra tudo isso e isso deve ser revertido sempre numa força maior para que a gente possa alcançar sempre o melhor, com esperança, com fraternidade, construindo a justiça, construindo a paz na transparência. Muito obrigado, Dom Antônio. E dizer a vocês que essa entrevista fica aí nas redes sociais à disposição. E você, internauta, vamos compartilhar essa entrevista do Dom Antônio, porque reflexão é muito importante nesse momento. E eu conto com vocês no próximo TC News. Até lá.